Bom dia a todos, tá? Bom dia, vamos iniciar mais uma aula, certo? Mais uma aula da nossa disciplina, né, de citologia e embriologia, tá? O que é que nós vamos estudar hoje, certo? Hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? Hoje a gente vai estudar um pouquinho de citoplasma, certo? Ontem nós iniciamos, né, o estudo do citoplasma, ontem nós iniciamos o que é o citoplasma, o que é que tem no citoplasma, vou fazer uma revisão geral, certo? E a gente já inicia com o assunto de hoje, tá bom? Lembrando que nós estamos no Zoom, nós temos 40 minutos, tá bom, de aula, depois ele corta um pouquinho, então se tiver algum conteúdo para continuar, então eu dou continuidade. Caso não, a gente, que sempre tem, né, gente, muito conteúdo, citologia sempre é muito conteúdo, então eu sempre volto com mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, tá bom? E aí fico lá na sala, tá? Para tirar, assim, as dúvidas que porventura vocês têm. E caso tenham dúvida aqui, gente, durante a aula, manda um chat, tá bom? Podem intervir, se quiser, abre o microfone também, certo? Não tem problema algum, ok? Então vamos lá, gente. Quando foi ontem, eu comecei a explicar para vocês que nós estávamos iniciando o estudo do segundo componente, certo? Bom dia, Lorena. Do segundo componente da célula, né? Por quê? Quando a gente começou a estudar, nós vimos que a célula apresenta 3 componentes básicos, que são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Certo? Então, quando a gente estudou a membrana plasmática, então nós vimos todas as características dela. Ontem a gente iniciou as características do citoplasma. E o que vem a ser o citoplasma, né? O citoplasma é aquela estrutura, tá certo? Que está entre a membrana plasmática e o núcleo. Ok, P1? Então, o que é que acontece? O citoplasma, tá, gente, ele é de grande relevância, lógico, né, com todas as estruturas da célula, porque é nesse citoplasma, tá, nesse citoplasma que nós temos o quê? Nós temos o citosol, nós temos o citoesqueleto, e é justamente nesse citoplasma que nós temos também as organelas citoplasmáticas, ok? Então, o que é o citosol? O que é o citoplasma? O citoplasma, tá, ele vai ser essa estrutura entre a membrana plasmática e o núcleo, e nesse citoplasma é onde nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o citosol, tá? Nós vamos ter além do citosol, né, nós vamos ter o citoesqueleto, né, que nós vimos semana passada, ou quer dizer, na aula passada, vamos ter o citosol, o citoesqueleto e as organelas citoplasmáticas, tá certo? E aí, gente, o que nós vimos ontem, o que é o citosol? O citosol, né, ou hialoplasma, tá certo? Ou citoplasma fundamental, tá certo? Esse citosol, tá, ele é formado por quê? Por um sistema coloidal. O que é o colóide? São pequenas partículas, então ele é formado por pequenas partículas de proteínas, tá, por exemplo, pequenas moléculas, e nesse citosol ele tem 2 partes, ele tem a parte mais externa, tá certo? Ele tem a parte mais interna. A parte mais externa, o ectoplasma, tá certo? Então, é uma região em que é o quê? Em que ela é uma região que é mais o que? Ela é mais grossa, ela é mais viscosa, ela tem mais gel, tá? É uma região que ela tem mais a presença de gel e é uma região que tem poucas organelas citoplasmáticas. A parte do ectoplasma, a parte mais de dentro, certo? Essa parte não, mas de dentro, como eu digo, mais próximo do núcleo, né? Núcleo, citoplasma, membrana plasmática. Então, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, essa parte que está mais pertinho da membrana, ela é essa parte mais viscosa, né, mais formada por gel, onde tem poucas organelas citoplasmáticas. Essa parte mais perto do núcleo, não. É uma parte mais o quê? Mais fluida, certo? É uma parte onde a gente tem uma maior presença de organelas citoplasmáticas, tá bom? O que é que acontece? Depois disso que nós vimos ontem, certo? A gente estudou o quê? Nós vimos que existe esse estado coloidal, certo? Ele pode ser alterado de gel, ou seja, mais viscoso e mais fluido, ele pode ser alterado, e essa alteração ela vai depender de alguns fatores, como pH, como temperatura, com pH, temperatura, vai depender dos movimentos, tá certo? Citoplasmáticos, e a gente tem os movimentos ameboides, o ciclose, tá bom? Então, pode haver essa alteração.
Depois disso foi que nós vimos a questão do citoesqueleto. Então, de citosol, nós vimos isso. Depois a gente viu o que? O citoesqueleto. E o que é o citoesqueleto? O citoesqueleto, como o próprio nome está dizendo, é o esqueleto, é o que dá estrutura à célula. Como eu falei para vocês, as células, né, a membrana plasmática, ela é formada por quê? Por água e pela camada fosfolipídica. Então, gente, eu tenho ali o quê? Eu tenho proteínas, eu tenho fosfolipídios. Então, eles são bastante fluidos, eles são meio que, como a gente pode dizer, tem um certo movimento, uma certa fluidez, tá? Então, o que é que acontece? Precisava-se de algo para estruturar. O que é esse algo que veio para estruturar? É esse citoesqueleto, ele que dá a forma à célula, ele que dá essa estrutura à célula, tá bom? Então, gente, o citoesqueleto, ele vai ser uma estrutura, né, que vai ser formada por aqueles filamentos, tá certo? E aí ele vai ter a função de dar forma à célula. Tá bom, gente? Vai ajudar na forma da célula, ajuda no transporte da célula, tá, gente? Ajuda a estruturar a célula, ok? E aí nós vimos que ele tem aquelas 3 classificações, né? Os microtúbulos, filamentos de actina e os outros filamentos, não é? E aí a gente viu que cada um deles tem características. Os microtúbulos são formados por tubulina, que é uma proteína que dá uma resistência, né? Os filamentos de proteína são formados pela actina, que é uma proteína, e essa actina, ela também é muito importante, principalmente na questão da contração muscular, tá certo? Actina, miosina, certo? Então, que vocês vão estudar lá na frente, bem direitinho isso, em anatomia, depois fisiologia, depois vem biofísica, e por aí vocês veem. E histologia, a gente vê também um pouquinho, né, dessa questão da actina e miosina. Que mais, gente? Além disso, a gente viu aqueles outros filamentos. Os outros filamentos, o terceiro, eles são o quê? Eles também estão relacionados à resistência. Tem proteína? Tem. Por exemplo, eu falei para vocês, tem a queratina, né, e outras proteínas também que dão resistência, que é bem característico esse tipo de filamento em alguns tecidos, tá? Nos nossos tecidos, de uma maneira geral, por exemplo, no nosso tecido epitelial, na nossa pele, é bem característico esse tipo de filamento. Beleza, pergunta. E aí a gente terminou essa primeira parte do citoplasma. Quando eu disse para vocês, nós temos a primeira parte, que foi essa parte estrutural, e depois a gente tem o quê? As organelas, tá? Então, gente, dando continuidade, o citoplasma, ele apresenta o quê? Citosol, citoesqueleto, né, ele apresenta o quê? Proteínas, apresenta aminoácidos, apresenta proteínas, íons, tá certo? Então, assim, o citoplasma, água, apresenta o citoplasma, então, o citoplasma, né, o citoplasma, na verdade, apresenta o citosol, apresenta água, aminoácidos, apresenta íons, proteínas, tá certo? E ele apresenta, gente, o que a gente chama de organelas citoplasmáticas. E aí, o que vem a ser essas organelas citoplasmáticas? Gente, evolutivamente falando, as organelas citoplasmáticas, tá, gente, elas vieram como um grande avanço, tá certo, na questão das células, certo? Por quê? Porque as organelas citoplasmáticas, elas são estruturas que têm bastante complexidade, são estruturas bastante complexas, apenas células, tá certo, que são mais complexas, elas têm essas organelas citoplasmáticas. Eu não vou dizer para vocês assim, que são os organismos superiores, por exemplo, porque a gente tem organelas citoplasmáticas, nós somos organismos superiores, somos melhores, sei lá, do que as bactérias, né, do que as amebas, por exemplo, melhores do que alguns outros organismos que não têm citoplasma, que não têm organelas citoplasmáticas. Não quer dizer isso. Cada um tem a sua importância dentro do meio em que a gente vive, dentro do reino que a gente vive, reino animal, reino plante, reino monera, cada um tem a sua importância. Mas o que acontece? Em relação à complexidade, tá, das nossas células, a gente não pode discutir que as células eucarióticas, elas têm uma maior complexidade, tá, gente? Por quê? Porque elas apresentam as organelas citoplasmáticas. Eu lembro de ter falado isso para vocês, acho que na nossa segunda aula, que eu falei para vocês que nós temos 2 tipos de células, né? Eucarióticas e procarióticas. As células procarióticas, elas não possuem a carioteca, tá? E as células eucarióticas, elas apresentam a carioteca. E as células eucarióticas, elas apresentam as organelas citoplasmáticas. E é isso que é o diferencial, tá, gente? Então, o que acontece? Quando a gente fala em organelas
citoplasmáticas, elas são bem características dos organismos que a gente diz que são mais complexos, os animais, as plantas, tá? Então, a gente tem essas organelas citoplasmáticas. Professora, e qual é a função? Gente, cada organela dessa, ela tem uma função. Cada organela dessa, tá certo? Ela executa uma função, ela tem a sua atividade dentro da célula. Para quê, professora? Para o bom funcionamento da célula, tá? Por exemplo, gente, uma organela produz proteínas, tá? Secretam proteínas. Outra organela pega aquelas proteínas e libera para fora da célula. Outra organela que está ali participa do processo de respiração celular, tá? O professor, tem outra organela ali nas nossas células, né, que participa do processo de digestão celular. Então, gente, cada uma dessas organelas, certo? Elas estão dentro do nosso corpo apresentando a sua função, tá? Então, por isso que é de grande importância a gente estudar essas organelas citoplasmáticas, ok? Primeira organela que a gente vai estudar hoje, certo? Deixa eu passar aqui, só pra gente, eu fiz uma introduçãozinha rápida, ó, tá bom? Primeira coisa, né, só revisando o que a gente viu ontem, localiza-se, né, o citoplasma, localiza-se entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? Localiza-se entre a membrana e o núcleo, é preenchido pelo plasma, como a gente viu, a mesma coisa que se usou. 70% do volume das células é composto por água, proteínas, sais minerais, açúcares. Ó, tinha esquecido de falar para vocês dos açúcares, tá certo? Então, essa é a composição da nossa membrana, do nosso citoplasma, tá? E é onde encontram-se dispersos as organoides, ou organelas citoplasmáticas, tá? Que tem a grande função de garantir o bom funcionamento da célula. Então, quando a gente fala em organela citoplasmática, essa é a sua grande função, certo? Aí, com base nisso, eu trouxe para vocês dois tipos de célula, a célula animal e a célula vegetal, né? Mostrando aqui para vocês a célula animal, certo? E a célula vegetal. E mostrando que tanto a célula animal como a célula vegetal, gente, eles apresentam organelas citoplasmáticas, porém, são diferentes, tá? Algumas estruturas, por exemplo, como o complexo de Golgi, ele tem nas duas, tá? Por exemplo, mas a gente tem o quê? A gente tem o vacúolo, a gente tem os plásticos que estão presentes na membrana, que são organelas plasmáticas da célula vegetal, certo? Diferente, nós não temos vacúolos, nós não temos cloroplastos, a gente não realiza fotossíntese, né? Então, nós não temos na nossa célula animal, certo? Essas organelas citoplasmáticas, tá? Então, aqui uma célula animal e uma célula vegetal. Veja que a célula animal, ela tem mais um pouquinho de organelas, né? Então, ela é mais complexa nesse sentido, tá? Não é mais ou menos importante, tá, gente? É mais ou menos complexa. Olha só. Coloquei aqui, tá, nessa imagem, algumas das organelas citoplasmáticas que nós vamos estudar. Professora, quais são essas organelas? Nessa imagem que eu tenho aqui, gente, a gente vai ver um pouquinho, ó, do retículo endoplasmático, tá, logo aqui em cima, onde eu estou mostrando para vocês no cursor. Esse retículo endoplasmático, tá, ele vai ser classificado em dois, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. O que é um retículo endoplasmático rugoso, o que é um retículo endoplasmático liso? Retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ver daqui a pouquinho, vai ser a primeira organela que a gente vai ver, ele vai apresentar ribossomos. Antes de falar em ribossomos, gente, deixa eu voltar um pouquinho para falar uma coisa para vocês, ó. Os ribossomos, tá, eles não são organelas citoplasmáticas. Os ribossomos, eles são estruturas que estão presentes no citosol, que estão presentes no citoplasma, tá? Na nossa célula, tá, nós temos o quê? Como eu falei para vocês, nós temos o citosol, né, aí a gente vai ter o citoesqueleto, aquelas estruturas que a gente tem, e a gente vai ter os ribossomos, certo? E o que são esses ribossomos? Professora, ribossomos são organelas citoplasmáticas? Não. Ribossomo, ele não é organela citoplasmática. Ribossomo, ele é estrutura que está na nossa célula, tá? E agora,
não deixa também, por não ser organela citoplasmática, não deixa de ter uma função importantíssima. A grande função dos ribossomos é de quê? De síntese proteica. Síntese proteica, sobre o que quer dizer síntese proteica? Produção de proteínas, tá? Então, o que são os ribossomos? Ribossomos, eles são estruturas presentes na célula que apresenta a grande função de síntese proteica, tá? Ou seja, de produção de célula. E aí vem a questão, professora, e esse ribossomo, ele está apenas solto no citoplasma? Sim. Ele, quer dizer, não, apenas solto não. Ele vai estar solto no citoplasma, mas ele também vai estar aderido ao retículo endoplasmático, certo? Então, ele pode estar presinho lá nas paredes do retículo endoplasmático, mas ele também pode estar solto. E aí vocês perguntam, professor, qual a diferença do ribossomo que está preso lá no retículo endoplasmático e solto, né, na célula? O ribossomo que está preso no retículo endoplasmático, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Ele vai sintetizar proteína, vai mandar para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi vai, expulsar para fora da célula, tá, para a membrana plasmática, a gente vai ver isso bem direitinho, não se preocupe. E já os ribossomos que estão soltos na célula, tá, eles vão ter uma outra função. Qual seria essa outra função que eles vão ter? Quer dizer, ele vai ter a mesma função, que é de produção de proteínas, eles vão atuar na secreção, na secretar as proteínas, né, na síntese de proteínas. Só que é diferente, ele sintetiza a proteína e libera para dentro da célula, certo? Fica lá dentro da célula, diferente do retículo endoplasmático, né, que os ribossomos que tem lá, eles vão sintetizar a proteína, produzir proteínas, mas aí o retículo endoplasmático ribossômico joga lá para o complexo de Golgi pega, dá uma organizada e joga para fora da célula ou joga para a membrana plasmática. Tá bom, gente, vamos ver isso tudinho daqui a pouco. Vamos voltar só para essa imagem, tá? Então, a gente tem, o retículo endoplasmático liso e rugoso. Então, eu falei dos ribossomos porque eu falei aqui do rugoso, né? Nós temos, tá bom, gente? Vamos dar um pulinho para cá, porque eu volto para essas estruturazinhas, Nós temos aqui, voltar aqui para esse lado da célula. Nós temos os ribossomos, que não são organelas citoplasmáticas, como eu falei para vocês, tá? Nós temos também, gente, o complexo de Golgi, tá, Júlia? Temos o complexo de Golgi, certo, Cristiane? Oi, Stephanie, bom dia. Rainara já estava aqui com a gente, certo, Lorena? Nós temos o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tá certo, que nós temos, ok? Nós temos também, Cristiane, as mitocôndrias, certo, que são estruturas que vão participar do processo de respiração celular, que a gente não vai ver mitocôndrias hoje a gente vai ver apenas umas 3 organelas, certo? Nós temos ainda, gente, voltando para cá, lisossomos, certo? Citoesqueleto a gente já estudamos os microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, tá? Esses microfilamentos aqui são de actina, tá, gente? Microvilosidades que a gente vai estudar, tá certo? Mas aí, uma aula ou outra eu vou falando um pouquinho dessas microvilosidades. Vocês viram um pouquinho dessas microvilosidades quando a gente estudou lá na nossa aula passada, hoje está fazendo 8 dias, quando nós estudamos, sabe o que, gente? Aquelas interdigitações, aquelas invaginações da célula, né? Que aí a gente tem como grande exemplo as células do nosso intestino, certo? Que elas têm essa microvilosidade para facilitar a absorção de proteínas. Pois não, alguma pergunta? Não, sei que era alguma pergunta. Tá? Nós vamos ter, gente, também ainda, o que mais? Nós vamos ter ainda, certo? Peroxomos, tá? Que é muito interessante, vai ser muito importante a gente dar uma estudadazinha nos peroxomos, a gente vai entender bem direitinho, certo? E temos ainda, gente, os centríolos, que a gente vai estudar. Vamos estudar esses centríolos, vamos estudar a questão dos flagelos da célula, viu? Então, tudo isso a gente vai estudar aos poucos. Essa parte de cromatina, nucleolo, é só quando for estudar núcleo, tá bom? Beleza? Então, gente, vamos lá. Dando continuidade, vamos falar agora sobre as organelas citoplasmáticas propriamente dito. Então, gente, dentre essas organelas citoplasmáticas que vocês estão vendo aqui, tá? O que é que a gente vai ver?
qual é a primeira organela que a gente vai ver? A primeira organela que a gente vai ver, gente, é uma organela que parece uns sacos, parece uns tubos, certo? Que ela é formada por sacos achatados, tá? Cujas membranas têm um aspecto verrugoso devido à presença de grânulos. E essa organela citoplasmática que nós temos é o que a gente chama de retículo endoplasmático. Não se preocupe não, tá, gente, que a coisa de vocês está escura, mas é porque eu vou colocar aqui no maior para que a gente possa ver bem direitinho, tá? A primeira organela que a gente vai estudar é essa daqui. Olhem todos para cá, para o canto direito superior da tela de vocês, ó. Vocês estão vendo essa estruturazinha aqui, ó? Isso aqui é um retículo endoplasmático. Vou descer um pouquinho, ó. Isso aqui é um retículo endoplasmático, tá? Parece uns sacos, né? Tá certo? Isso é o que a gente chama de retículo endoplasmático. Professora, e o que é o retículo endoplasmático? Bora lá, vamos entender. Então, retículo endoplasmático, tá certo? São estruturas membranosas. Acho que eu passei um slide. Retículo endoplasmático, tá? São estruturas membranosas, e essas estruturas membranosas, tá certo? Que formam essa complexa rede de canais interligadas, certo? Ela pode ser distinguida em duas. Então, professor, o que é um retículo endoplasmático? Retículo endoplasmático são estruturas membranosas, tá certo? Que formam uma complexa rede de canais interligados, certo? Essa complexa rede de canais interligados, ó, gente, essa estruturazinha aqui, a gente chama de retículo endoplasmático. E esse retículo endoplasmático, eles têm como se fossem essas aberturas, que são chamadas de cisternas. Estão vendo, ó? Essas aberturas que ele tem. Então, esse retículo endoplasmático, tá, gente? Ele vai ser dividido em dois, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso, ele pode ser chamado de rugoso ou granular, e o retículo endoplasmático liso, ele é chamado de agranular, tá? Olha aí, tá certo, gente? A diferença, o retículo endoplasmático rugoso, ele é cheio de pontinhos, rugoso, né? O que é uma estrutura rugosa? Uma estrutura que a gente acha que ela tem mais áspera, né? Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele é essa estruturazinha aqui, ó, com esses pontinhos, né? Como se fosse na base, na estrutura externa, e o liso, tá bom? Bora lá, gente. Vamos começar, então, pelo retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático rugoso, tá, gente, ele tem esse nome, ele é formado por sacos achatados, cujas membranas têm um aspecto verrugoso, devido à presença de quem? De grânulos. Professor, e quem são esses grânulos? São os ribossomos, tá? O retículo endoplasmático rugoso, gente, ele também é chamado de ergastoplasma. Então, ele também tem essa denominação de ergastoplasma, certo? E qual é a grande característica dele? É possuir ribossomos aderidos a ele. Então, eles possuem ribossomos aderidos à sua estrutura externa, certo? E qual a função? Na verdade, gente, a função do retículo endoplasmático liso e rugoso é a mesma, certo? A única diferença que tem é que o retículo endoplasmático rugoso, ele tem uma função a mais, que é justamente o quê? A síntese de proteínas, tá? Pelo fato dele ter o quê? Pelo fato dele ter a presença dos ribossomos na sua estrutura externa, tá? Então, nós temos ribossomos no retículo endoplasmático rugoso, sim, e esses ribossomos vão estar relacionados, vão estar atrelados a quê? Vão estar atrelados à síntese proteica, tá bom? Então, vamos lá, tá? Voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. O que é retículo endoplasmático, turma? Retículo endoplasmático é uma estrutura membranosa, certo? Formada por essa complexa rede de canais interligados, né? E esse retículo endoplasmático, gente, ele pode ser dividido em dois. Retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso ou granular e retículo endoplasmático liso ou agranular, tá? O que é que vai distinguir? Olha só, aqui a estrutura, retículo endoplasmático rugoso, tá? É esse daqui que tem essas estruturas, tá bom? E essas estruturazinhas que estão, esses granular, né, que é chamado também de granular, essa estruturazinha que tem são os ribossomos, tá? E essa estruturazinha lisa é o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos aderido às suas paredes,
tá? O que é que nós temos agora? Vamos começar. Retículo endoplasmático rugoso, certo? Ele é o quê? Esse retículo endoplasmático rugoso, ele tem um aspecto, tá certo, mais áspero, um aspecto mais verrugoso, devido à presença de grânulos. Ele é formado por sacos achatados, cujas membranas, tá certo, apresentam os grânulos. O que são esses grânulos, gente? São os ribossomos, tá? Ele também é conhecido como ergastoplasma, tá? E a sua grande função, e tem a mesma função do retículo endoplasmático liso, porém, certo? Sua função específica é a síntese proteica, ok? E aí, ó, embaixo eu coloquei no nosso slide, ribossomos, eles estão aderidos ou livres, atuam na síntese de proteínas. Então, os ribossomos, que não são organelas citoplasmáticas, são estruturas, eles são aderidos ao retículo endoplasmático, ou eles podem estar livres na célula, exercendo a mesma função. A mesma função do retículo endoplasmático aderido a mesma função do ribossomo aderido ao retículo endoplasmático é a mesma função do ribossomo que está livre na célula, que é, no caso, a síntese de proteína. Só que a única peculiaridade que vai acontecer é que essa proteína que vai ser produzida no retículo endoplasmático, ela vai ser liberada para fora da célula. E a proteína que é produzida no ribossomo, que já está soltinho lá na célula, é de deixar esses ribossomos, é de deixar essas proteínas dentro da célula, tá? Para o funcionamento da nossa célula, ok? Tranquilo, gente, retículo endoplasmático rugoso, bora lá. O retículo endoplasmático rugoso, né, tem esse nome, graças à presença dos ribossomos, responsável por boa parte da produção e síntese de proteínas da célula, tá bom? Então, só dei uma repetidazinha, por isso que eu li, tá? Não sou muito de ler o slide, mas aí tem hora que a gente tem que ler, porque tá, a explicação já tá bem didática, né, já tá bem clara. Olha só, gente, o que é que eu coloquei aqui embaixo? Essas proteínas, isso que eu coloquei aqui embaixo, é o que eu já tenho falado para vocês. Essas proteínas que são produzidas, tá certo, no retículo endoplasmático rugoso, elas vão ser o quê? Elas vão ser liberadas, vão ser captadas pelo complexo de Golgi. Aí o complexo de Golgi, ó, ou aparelho de Golgi, né, eles vão captar, tá certo? Vão pegar essas proteínas e lá a gente vai ver o que é que vai acontecer. Vão pegar essas proteínas, vão liberar essas proteínas para fora da célula, para a membrana plasmática. Lembra que eu falei para vocês, gente, a membrana plasmática, ela tem proteínas. Lembra que a gente falou aquelas proteínas que são as transmembranases, que elas passam durante que elas passam por toda a camada fosfolipídica, lembra que eu falei isso para vocês? Que essas proteínas, gente, elas podem ser intrínsecas e extrínsecas, lembra? Pois essas proteínas, elas são as proteínas que são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, captadas pelo complexo de Golgi e, liberadas para a membrana plasmática, tá? Ou para fora da célula, tá bom? Então, o que é que acontece? Voltando só um pouquinho, retículo endoplasmático rugoso tem esse nome porque ele apresenta ribossomos na sua estrutura. Esses ribossomos têm a função de realizar o quê? A síntese proteica, tá? Depois de produzir essas proteínas lá no retículo endoplasmático ribossômico, eles são captados pelo complexo de Golgi. Até aqui eu quero que vocês entendam, certo? Vamos lá? Vamos para o retículo endoplasmático liso. Professor, o que é o retículo endoplasmático liso? O retículo endoplasmático liso, gente, ele vai ser a mesma coisa, formado por estruturas membranosas, tubulares, sem ribossomos aderidos à sua superfície, tá? Ele é formado por estruturas membranosas, tubulares, então é aquela mesma estruturazinha que a gente viu, porém, sem ribossomos aderidos à sua superfície lisa. Tranquilo, P1, não tem ribossomo, certo? Função, gente, o retículo endoplasmático liso, ele tem umas funções bem interessantes, tá? Que o retículo endoplasmático rugoso também vai ter, só que o retículo endoplasmático rugoso, além dessas, ele vai ter a função de síntese proteica, mas o retículo endoplasmático liso, ele não tem a função de síntese proteica. Ele vai ter 3 funçõezinhas básicas que eu coloquei aqui. Primeira, produção de lipídios, então eles vão ser responsáveis pela produção de gorduras, tá? Produção de lipídios, produção de alguns hormônios, tá? Como os hormônios sexuais masculinos, o feminino, certo? Então eles vão ter essa função de produzir. É tanto que as células, tá certo? Masculinas e femininas, tá certo? Essas células sexuais, elas vão apresentar muito retículo endoplasmático, elas vão ser ricas em retículo endoplasmático liso, tá? Elas têm a função
função ainda de desintoxicação. Então, o que é que acontece? O nosso fígado, gente, graças a Deus, ele tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, o que nos ajuda no processo de desintoxicação, certo? Então, é bem interessante porque ele tem essa função de promover a desintoxicação. Outra questão também, por exemplo, pessoas que bebem, tá? Então, elas têm no fígado esse retículo endoplasmático liso que está ali atuando. Claro que você também não pode achar que, professora, eu tenho, vou botar meu retículo endoplasmático liso para trabalhar e vou encher a cara. Não, de jeito nenhum. Até mesmo porque também tem o limite das pobres, do retículo endoplasmático liso das bichinhas trabalharem, né? Chega um limite, tem um momento que supera, ela não dá conta, e aí vem as patologias, né? Vem a cirrose, e, enfim, tá? Vem as doenças que a gente sabe que existem, né? As doenças hepáticas. Então, não pode, lógico, haver um exagero, mas lá nossas células hepáticas, tá? Elas são responsáveis, elas são ricas em retículo endoplasmático liso, que ajuda no nosso processo de desintoxicação. E a questão também de armazenamento de substâncias. A gente nem imagina, né, que essas células, assim, que essas nossas organelas, eles tenham tantas funções tão importantes no nosso organismo. De lipídios, então, a lecitina e o colesterol, tá certo, no caso, que são lipídios, são gorduras, são, por exemplo, são os principais componentes lipídicos, tá, de todas as membranas celulares, que são produzidos pelo retículo endoplasmático liso. Outros tipos de produzidos, tá certo, na membrana celulares são produzidos no retículo endoplasmático liso. Outros tipos de lipídios, por exemplo, os hormônios esteroides, tá certo? Entre os quais nós temos, né, a testosterona e o estrógeno, hormônios sexuais, masculino e feminino, certo? Então, o que é que acontece? Esses hormônios sexuais femininos e masculino, certo? Eles, que são produzidos nas células, né, nas gônadas de animais vertebrados. Então, o que é que acontece? Essas células, tá, que vão produzir, certo? Essas células, no caso, as células sexuais, tá certo? O que é que acontece? Elas vão ser ricas em retículo endoplasmático liso, tá? Então, as células, além de produzir, tá certo, gente, essa gordura, o retículo endoplasmático liso, tá? Ele tem a função do quê? Certo? Que esses hormônios esteroides, tá bom? Entre o qual vão estar a testosterona e os estrógenos, hormônios sexuais produzidos nas células, eles também vão ser ricos em retículo endoplasmático liso. Gente, tem menos de 1 minuto de aula. Gente, desliga e volta já, certo? E eu já volto para vocês nessa outra função. Qual é essa outra função que a gente tem do retículo endoplasmático liso? É a questão da desintoxicação, tá? Desintoxicação do organismo. Então, nas células hepáticas, nas células do fígado, o retículo endoplasmático liso, ele é bastante presente, e ele vai ter uma função, tá certo, de destruir, tá? De modo a não causar dano, de destruir essas toxinas, essas substâncias tóxicas que vão ter lá no fígado, certo? Então, nas células do fígado, o retículo endoplasmático, tá bom, liso, certo? Ele vai estar presente, ele vai produzir substâncias tóxicas, certo? Então, o que é que acontece? Eu parei com vocês a função da desintoxicação, então eu quero falar mais ainda alguma coisa nesse sentido, que é interessante que a gente entenda essa questão da desintoxicação. Então, o que é que acontece? O retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, no caso, tá? Ele participa de todo esse processo de desintoxicação do organismo, certo? Então, ele vai ter a função de participar desse processo de desintoxicação. E o que é que acontece? Como eu falei para vocês, lá no fígado, o que é que acontece? O retículo endoplasmático, certo? Nas células hepáticas, nas células do fígado, por exemplo, né, lógico, elas vão absorver, tá certo, as substâncias tóxicas, certo? Então, eles absorvem as substâncias tóxicas, modificam e destroem essas substâncias tóxicas, tá certo? Sem causar danos ao organismo. Então, quando a gente fala nesse processo de desintoxicação, certo? Essa desintoxicação
a desintoxicação do nosso retículo endoplasmático liso, certo, gente? Essa desintoxicação do nosso retículo endoplasmático liso, ela vai ocorrer por quê? Ela vai ocorrer por essa grande capacidade, tá? Que o retículo endoplasmático liso, ele tem de absorver as substâncias tóxicas, então, ele absorve as substâncias tóxicas que a gente tem das células hepáticas e destrói, tá? Então, por isso que ele tem grande importância. Então, professor, então quer dizer que lá nas células hepáticas nós temos muito retículo endoplasmático liso, sim, certo? E essa, como eu botei aqui, é a atuação do retículo endoplasmático liso nas células hepáticas, que permite eliminar, por exemplo, tá, gente, a questão do álcool, medicamentos e outras substâncias que são potencialmente nocivas, algumas substâncias que possam causar alguma toxicidade, tá certo, né, no nosso organismo. Então, é a atuação do retículo das células hepáticas que permite eliminar parte do corpo e medicamentos e outras substâncias potencialmente nocivas que porventura a pessoa possa ingerir. Então, o que é que acontece, gente? Aquela questão que eu estava dizendo para vocês. Então, professora, pelo fato de eu tomar eu posso então exagerar, né? Posso então beber um pouco mais, certo? Porque eu sei que meu retículo endoplasmático liso lá nas células, ele vai trabalhar, posso fazer isso? Na verdade, gente, poder até que pode, né? Por quê? Porque você sabe que o retículo endoplasmático liso, ele vai ter essa função, certo? De absorver as substâncias tóxicas, tá? De ajudar para eliminar, por exemplo, o álcool, tá certo? Eliminar algumas substâncias tóxicas, que porventura você ingira. Porém, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, gente, é que se você exagera, certo, ele vai chegar um período que ele não vai ter mais essa possibilidade, não vai comportar mais essa função. E aí, o que é que acontece? Aí vem as patologias, tá certo? Então, gente, retículo endoplasmático liso, função de desintoxicação, ok? Primeira função que eu falei antes da desintoxicação foi aqui a questão de produção de gordura, produção de lipídios, certo? Então, ele tem essa função na produção de lipídios, tá? Por exemplo, né, a questão da lecitina, do colesterol, tá certo, gente? Que são proteínas, que são lipídios, que são gorduras, certo? A questão dos hormônios esteroides também. Então, as células sexuais masculinas e femininas, ele tem muito retículo endoplasmático liso, justamente para a produção produção desses lipídios, tá? Além disso, gente, a desintoxicação, como eu falei para vocês, tem essa função, né, de absorver as substâncias tóxicas que tem, tá certo? As células hepáticas. E, por fim, a outra função do retículo endoplasmático liso, gente, é de armazenamento de substância. Dentro das bolsas do retículo endoplasmático liso, também pode haver o armazenamento de substâncias, tá? Nesse caso, gente, dessa questão de armazenamento de substâncias, ela é mais comum, esse acúmulo, tá, em células animais, em células vegetais, tá bom? Então, eu trouxe para vocês, mas só a título de informação. Essa questão de armazenamento de substâncias, ela é mais comum nas células vegetais, beleza? Tranquilo, com base nisso a gente conclui toda essa primeira parte da nossa aula. Ribossomos, o que são organelas, né? A parte inicial de organelas citoplasmáticas, a classificação das organelas citoplasmáticas. As organelas citoplasmáticas, elas podem ser quais? Retículo liso, retículo rugoso, tá? Pode ser lisossomos, complexo de Golgi, peroxissomos, mitocôndrias, todas aquelas que eu falei para vocês em forma de imagem, de desenho, né, na nossa primeira aula, aquela imagem ilustrativa, eu mostrei para vocês cada uma delas. Depois eu falei para vocês o quê? A questão o que são a importância dessas organelas citoplasmáticas, né, para o bom funcionamento da célula, e evolutivamente falando na questão evolutiva, quem tem organelas citoplasmáticas é um organismo mais complexo, no caso as células eucarióticas, né, os animais, as plantas, eles têm essas organelas citoplasmáticas, tá? E eu falei para vocês também o quê? A questão, aí comecei a falar sobre as organelas citoplasmáticas, e aí eu falei que elas são divididas em retículo endoplasmático, aquela rede de canais, certo, que ele é formado
por retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque apresenta ribossomos. Ribossomos, eu falei também para vocês que ribossomos não são organelas citoplasmáticas, mas ribossomos, eles são estruturas que produzem, que facilitam, que estão atuando na síntese de proteínas, né, como eu falei para vocês. E os ribossomos, tanto eles vão estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, como ele vai estar livre na célula, tendo a mesma função de síntese de proteína. Então, depois que eu falei do retículo endoplasmático rugoso, falei do retículo endoplasmático liso, que ele tem, o retículo endoplasmático liso, né, ele não tem ribossomos na sua estrutura e tem 3 funções muito importantes. A primeira grande função do retículo endoplasmático liso é a questão de produção de lipídios. Segunda, desintoxicação. Terceiro, armazenamento de substâncias na célula vegetal. Beleza, P1? Vamos agora para mais uma organela, tá? Prometo a vocês que a gente vê mais uma organela para concluir nossa aula, tá? Mais uma vez eu coloquei aquela imagem, né, que mostra aqui o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, certo? E agora a gente vai ver um pouquinho do complexo golgiense, ou que a gente conhecia antes como complexo de Golgi. O que é esse complexo de Golgi, tá, gente? É bem rapidinho, são 3 slidezinhos rápidos. O que é o complexo de Golgi? O complexo de Golgi, gente, são bolsas membranosas achatadas, empilhadas como prato. Então, o complexo de Golgi vai estar um em cima do outro, tá? É como se fosse um empilhamento de pratos, tá? E pega um monte de prato, bota um em cima do outro, até como se fosse esse empilhamento de pratos, tá? Cada uma dessas pilhas recebe o nome de dictiossomos, certo? Então, o que é o complexo de Golgi? O complexo de Golgi consiste em bolsas membranosas achatadas, empilhadas como pratos. E cada uma dessas pilhas recebe o nome de dictiossomos. Nas células animais, os dictiossomos geralmente se encontram reunidos em um único local, próximo ao núcleo, certo? Nas células vegetais, geralmente, há vários dictiossomos espalhados pelo citoplasma. Então, gente, a gente tem um núcleo, e logo pertinho do núcleo, a gente vai ver que tem essas estruturas que a gente chama de complexo de Golgi. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, aqui na lateral, tá bom? A gente tem, ó, o complexo de Golgi, tá vendo? Ó, como se fosse ele empilhado. Ui, eu mudei a imagem. Eles estão empilhados, tá certo? O complexo de Golgi aqui, com essa composição dele, tá certo? Como se fosse um monte de pratos empilhados, tá bom? Complexo de Golgi, certo? Agora eu quero mostrar para vocês essa questão aqui, deixa eu ver se nessa célula aqui, nesse desenho dá para ver. Ó, tá, vocês estão vendo esse desenho aqui, certo? Mas acho que nesse desenho não vai ficar tão legal. Deixa eu procurar aqui um desenho, tá? Segura a onda aí, tá? Galera, aqui, pronto. Olha só, gente, aqui, tá certo? A gente vai ter o complexo de Golgi, certo? O complexo de Golgi, ó, ele vai estar aqui. Nessa imagem aqui, tá certo? Vocês vão ver que o complexo de Golgi, ele vai estar mais próximozinho do núcleo, certo? Ou seja, ele vai estar mais próximozinho do núcleo, porque quando é característico o complexo de Golgi em células animais. Bora ver aqui, tá? Ó, aqui, tá vendo, ó, eu vou ter aqui o complexo de Golgi, esse empilhamento desses pratos, que vai estar aqui próximo ao núcleo, né? Essas imagens não estão tão perfeitas como eu queria mostrar para vocês, mas enfim, vocês vão botando aí na cabeça de vocês e vocês vão imaginando, tá? Esse complexo de Golgi, ele é essa estrutura aqui, tá? Que é esse empilhamento de pratos, como ele colocou, e nas células animais eles vão estar mais próximas do núcleo. Nas células vegetais, não, elas vão estar mais dispersas, tá certo? É o que a gente chama de complexo de Golgi, complexo golgiense. Bora ver uma característica desse complexo de Golgi, tá? A grande função, gente, a grande característica, tá, gente, do complexo de Golgi é o quê? O complexo de Golgi, ele vai receber as proteínas que foram sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso, tá? E ao receber, o que é que acontece? Ele vai enviar essas proteínas para fora da célula, para a membrana plasmática, tá? Então, ó, ele vai receber do retículo endoplasmático as proteínas sintetizadas, envia para fora da célula ou para a membrana plasmática. E é aquilo que eu expliquei para vocês. Lembra que eu tinha dito para vocês que a membrana plasmática, né, logo quando a gente estudou, gente, olha, a membrana plasmática, ela vai ter as camadas fosfolipídias e elas vão ter proteínas intrínsecas, proteínas extrínsecas, e essas proteínas, no caso, intrínsecas, né, ou integrais, extrínsecas ou periféricas,
E essas proteínas que eu falei para vocês, elas são proteínas que vieram lá do retículo endoplasmático rugoso, que foram sintetizadas lá, passou pelo complexo de Golgi e chegou fora da célula, tá? Então, o complexo de Golgi, o complexo golgiense, ele tem essa função de captar as proteínas, tá, que foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso e jogar para fora da célula, certo? Bora lá? Outras funções do complexo de Golgi: armazenamento temporário de proteínas, tá? Então, ele vai, pega aquelas proteínas, né, que foram sintetizadas, foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso, armazenam ela temporariamente por ali, até mesmo, gente, numa situação, né, no interior da célula, em que haja uma deficiência de proteínas, então, temporariamente, a gente sabe onde vai pegar. Então, as células vão e pegam temporariamente essas proteínas. E a outra função é a transformação, empacotamento e remessa dessas substâncias, ou seja, dessas proteínas da célula, certo? Muitas das substâncias que passam pelo aparelho de Golgi são eliminadas na célula, indo atuar em diferentes partes do organismo. Por exemplo, gente, algumas enzimas digestivas produzidas e eliminadas pelas células, tá, de diversos órgãos, por exemplo, no estômago, no intestino, no pâncreas, tá certo? Então, algumas substâncias que passam por esse aparelho de Golgi, eles vão ser eliminados pela célula e vão para diferentes órgãos do nosso corpo, tá? Por exemplo, vai para essas enzimas digestivas, tá? Que vão ser liberadas, elas podem ir para o estômago, tá certo? Podem ir para o intestino, podem ir para o pâncreas, tá? E em cada uma dessas estruturas do nosso corpo, dessas partes do nosso organismo, ela vai ter uma função, essas enzimas digestivas, tá certo? E ajudar no processo de digestão, ajudar no intestino no processo de absorção de nutrientes, tá certo? E outra função. Assim, o principal papel dessa estrutura citoplasmática é a eliminação de substâncias, certo, que atuam fora da célula, processo genericamente denominado de secreção celular. Então, gente, o retículo endoplasmático rugoso secreta proteína, sintetiza proteína, produz proteína, joga para o complexo de Golgi, elimina, secreta para fora da célula, para a membrana plasmática. Da mesma forma, tá, gente, ele tem a função de secretar outras substâncias, tá, algumas enzimas digestivas, como eu falei, tá certo? E ele elimina essas substâncias para fora da célula, que é a grande função que ele tem de secreção celular. Tá bom, gente? E por fim, tá, para concluir nossa aula, mais outras duas funções que a gente tem do complexo de Golgi. Uma delas é a formação do lisossomo. Professor, o que são esses lisossomos? São organelas citoplasmáticas que a gente vai estudar, se Deus quiser, nas próximas aulas, tá? Que é onde eu termino a parte de citoplasma, tá bom? Então, a gente forma o lisossomos, certo? E, gente, a gente tem também a formação do acrossomo do espermatozoide. Professora, formação, isso. O complexo de Golgi, gente, ele tem a grande função de formar o acrossomo do espermatozoide. Professora, o que é a formação do espermatozoide? Gente, na parte superior do espermatozoide, na cabeça do espermatozoide, de uma maneira mais simples, tá? Existe uma bolsa de enzimas de espermatozoides, tá? Que é originária desse aparelho de Golgi, que no caso a gente chama de acrossomo. Então, gente, na cabeça do espermatozoide, a gente tem essa bolsa, certo? Ela é uma bolsa formada por enzimas e ela é chamada de acrossomo. E qual é a função dessa bolsa? A função dessa bolsa a gente vai estudar lá na frente, quando for estudar embriologia. Mas só para que vocês não fiquem na dúvida, a grande função desse acrossomo, dessa bolsa, é de chegar na membrana plasmática da célula, né, do ovócito secundário, que a gente vai estudar bem direitinho lá na frente, chega no ovócito secundário, então, gente, ele consegue ultrapassar, tá certo? Consegue atingir essa bolsa, passar pela membrana plasmática desse ovócito, tá certo? E lá liberar essas enzimas. E aí, gente, ele consegue dessa forma, certo? Adentrar o ovócito e promover a fecundação, certo? Então, a gente vai estudar lá na frente bem direitinho essa questão do que é acrossomo. O que eu quero que vocês entendam aqui é que esse acrossomo, certo, gente, ele tem a grande função de quê? Quer dizer, esse acrossomo, ele é originado do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, ou o complexo golgiense, tá? Ele forma essa bolsa na cabeça do espermatozoide, que é chamada de acrossomo. E esse acrossomo, ele é formado por
por enzimas, e ele vai ter a grande função de ultrapassar a membrana do ovócito secundário, certo? E promover e liberar essas enzimas, né, para dentro do ovócito e promover a fecundação. Beleza, P1. Próxima aula, o que é que a gente vai ver? Nós vamos ver uma outra estrutura bem interessante, tá? Que são as bolsas membranosas que contêm enzimas, que são capazes de digerir substâncias orgânicas. Quem são eles? São os lisossomos. Então, os lisossomos, eles têm origem, como eu falei para vocês, lá no complexo de Golgi, tá certo? Vão estar presentes nas células eucarióticas, tá bom? E aí, gente, nas próximas aulas, a gente vai ver, tá? Que ele vai ter essa grande função, aqui, ó, só um pouquinho, certo? Esses lisossomos, ele vai ter essa grande função de quê? Certo? Que a gente vai ver nas próximas aulas, de digestão intracelular. Professora, o que é a digestão intracelular? É a digestão dentro da célula. Então, ele vai participar, tá certo? Da fagocitose, da pinocitose, tá certo? E aí, é o que a gente vai chamar de digestão intracelular. Beleza, P1, tranquilo. Gente, com base nisso, tá certo? Eu encerro essa nossa primeira parte de aula, tá, da parte de organelas citoplasmáticas. Veremos próximas aulas os lisossomos, vocês já estão com esse material. Veremos em próximas aulas os peroxissomos, tá certo? Veremos em próximas aulas a mitocôndria, certo? Centríolos, certo? E pronto, depois tem as organelas vegetais que nós não vamos estudar, tá bom? Próxima aula, se Deus quiser, acho que a gente conclui tudo.